tarde. Eu sou a Mirella, o meu grupo é a Flávia, a Giovana, a Laura, e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a sustentabilidade hospitalar. Os tópicos são parte 1, introdução, exemplos, o que é e como aplicar na UAN, e relacionar com técnica e dietética. Parte 2, treinamento para funcionários do hospital, benefícios, reaproveitamento de alimentos e a conclusão. Então vamos começar com a introdução. A gastronomia hospitalar não serve apenas para preparar refeições saborosas e adequadas ao paciente. Ela também está ligada à sustentabilidade, buscando reduzir impactos ambientais, evitar desperdícios e promover o uso consciente de recursos dentro do hospital. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é a capacidade de suprir as necessidades atuais sem comprometer os recursos de futuras gerações. Na gastronomia hospitalar, a sustentabilidade busca oferecer alimentação segura, nutritiva e de qualidade, promovendo o bem-estar dos pacientes e a preservação do meio ambiente. Além disso, no ambiente hospitalar, envolve o uso responsável de recursos, a redução de desperdícios e minimização dos impactos ambientais. Quais são os exemplos dessas práticas sustentáveis? O primeiro exemplo é a redução do desperdício alimentar, que seria o planejamento adequado dos cardápios e das compras, um controle do tamanho das porções que vão ser servidas, um monitoramento das sobras e restos alimentares, uma avaliação da aceitação das refeições pelos pacientes e um aproveitamento integral dos alimentos sempre que possível. Um segundo exemplo é o uso consciente de água e energia. Higienização eficiente dos alimentos para evitar desperdícios, utilização de equipamentos com menor consumo energético, manutenção preventiva de equipamentos e instalações, adoção de práticas que reduzam o consumo de água durante a limpeza e preparo das refeições. O terceiro exemplo é a gestão adequada de resíduos, que seria a separação correta dos resíduos recicláveis e orgânicos, destinação adequada do óleo de cozinha que foi utilizado, incentivo à reciclagem e à compostagem, redução do uso de materiais descartáveis e o cumprimento das normas ambientais vigentes. O nosso último exemplo, eu acredito que seja um dos mais importantes, que é a educação e conscientização ambiental, que seria a capacitação contínua da equipe de alimentação, promoção de práticas sustentáveis entre colaboradores e pacientes, desenvolvimento de campanhas de redução de desperdício e o estímulo ao consumo consciente de recursos naturais. Essa é uma das mais importantes porque é através dela que a gente vai conseguir passar as informações, que é uma conscientização de que essa sustentabilidade, se ela for aplicada da maneira correta, ela vai contribuir muito para o bem-estar de todos e também do meio ambiente. Agora eu vou falar um pouquinho de como a sustentabilidade pode ser aplicada em uma UAN. Ela pode reduzir desperdício de alimentos por meio de controle de sobras e restos, aproveitamento integral dos alimentos, cascas de legumes, separação e destinação correta de resíduos, economia de água e energia durante os processos. Então é muito importante que cada pessoa da cozinha tenha conhecimento sobre essas etapas. Capacitação dos colaboradores e o planejamento de compras também é muito importante para evitar perda e excesso. Os benefícios de ter uma sustentabilidade aplicada na UAN são a redução de custos, porque com o aproveitamento integral a gente consegue reduzir lixo,
né? Então a preparação vai ter mais quantidades, então vai reduzir os custos, menor geração de resíduos, maior eficiência operacional e vai contribuir para o meio ambiente. Técnica dietética. Ela é muito ligada à sustentabilidade, porque na técnica dietética a gente aprende modos de preparação, cortes, então o que ajuda, né, a aumentar o valor nutricional, opções de cortes importantes para a gente não perder totalmente o valor nutritivo dos alimentos. Então, a técnica dietética é muito importante para isso. Alguns pontos importantes, né, da técnica dietética é o aproveitamento integral dos alimentos, que a gente tem as cascas, as folhas em preparações seguras e nutritivas, os cortes padronizados que reduzem a perda durante o preparo, o método de cocção adequado que ajuda a economizar água e energia e também preserva nutrientes. Planejamento de cardápio permite o uso racional do alimento, diminuindo as sobras. Então, o cardápio bem planejado ajuda a reduzir os custos também. Controle de fatores de correção e cocção. Auxilia na previsão correta das quantidades necessárias, evitando o desperdício. Então, como a gente conseguiu ver, a técnica dietética é uma importante ferramenta para promover a sustentabilidade na UAM, contribuindo para a redução de resíduos, otimizando de recursos e produção das refeições de qualidade. Então, a sustentabilidade aplicada na UAM e relacionada com a técnica dietética é de extrema importância para a gente conseguir reduzir gastos, reduzir custo também e tornar a cozinha sustentável é importante tanto para a unidade quanto para o planeta. Nessa etapa da apresentação, vamos abordar um treinamento voltado aos cozinheiros da unidade de alimentação e nutrição, com foco na sustentabilidade dentro da gastronomia hospitalar. Muitas vezes associamos sustentabilidade apenas à reciclagem, mas ela envolve diversas ações que podem ser aplicadas no dia a dia da cozinha. Os cozinheiros, por sua vez, possuem um papel fundamental nesse processo, pois estão diretamente envolvidos no preparo dos alimentos e na utilização dos recursos da unidade. O objetivo desse treinamento é conscientizar a equipe sobre as práticas que ajudam a reduzir desperdícios, utilizar os recursos de forma mais eficiente e também minimizar os impactos ambientais causados pelas atividades da cozinha hospitalar. Um dos recursos mais utilizados dentro de uma cozinha é a água. Ela está presente em praticamente todas as etapas de produções, das refeições, desde a higienização dos alimentos até a lavagem de utensílios e equipamentos. Por isso, é fundamental que os cozinheiros utilizem esse recurso de forma consciente. Pequenos hábitos podem gerar uma grande economia ao longo do tempo. Por exemplo, durante a higienização de verduras e legumes, devemos evitar deixar a torneira aberta continuamente sem necessidade, e sempre que possível podemos utilizar recipientes adequados para realizar a lavagem dos alimentos. Outra prática importante é verificar constantemente se existem torneiras pingando ou se há vazamentos. Muitas vezes pensamos que um pequeno vazamento não faz diferença, mas ao longo de semanas ou meses ele pode representar um desperdício significativo da água. E além da questão ambiental, o uso consciente da água também reduz os custos operacionais do hospital, tornando a unidade mais eficiente e sustentável. Muito importante de sustentabilidade é o aproveitamento integral dos alimentos, como comentado anteriormente. Em muitas situações, parte dos alimentos são descartadas sem necessidade, mesmo possuindo valor nutricional e podendo ser utilizadas em preparações culinárias. Um exemplo são os talos de vegetais como couve, brócolis e espinafre, que podem ser utilizados em sopas, refogados ou recheios. As folhas da cenoura e da beterraba também podem ser aproveitadas em tortas e farofas. Além disso, algumas cascas podem ser utilizadas em caldos e preparações específicas, sempre respeitando as normas de higiene e as orientações da unidade. O aproveitamento integral reduz a quantidade de resíduos gerados pela cozinha e aumenta o rendimento dos alimentos adquiridos pelo hospital. Dessa forma, conseguimos reduzir
desperdícios, economizar recursos e ainda valorizar os nutrientes presentes nos alimentos. Uma das principais responsabilidades dos cozinheiros é evitar desperdícios durante o preparo das refeições. Muitas perdas acontecem por falhas simples da rotina. Um exemplo é descascar legumes retirando uma quantidade excessiva da polpa junto com a casca. Embora pareça pouco, quando isso ocorre diariamente com grandes quantidades de alimentos, o desperdício se torna significativo. Outro fator importante é seguir corretamente as fichas técnicas das preparações, e essas fichas indicam as quantidades adequadas dos ingredientes e ajudam a evitar tanto a falta quanto o excesso de produção. Produzir mais refeições do que o necessário pode gerar sobras que muitas vezes não poderão ser reaproveitadas, resultando em descarte de alimentos. Por isso, controlar as quantidades produzidas e observar diariamente as sobras é uma estratégia fundamental para reduzir os desperdícios e aumentar a eficiência da unidade de alimentação. Além do preparo dos alimentos, a sustentabilidade também depende do armazenamento adequado e da destinação correta dos resíduos. Quando os alimentos são armazenados de maneira incorreta, existe maior risco de deterioração, perda de qualidade e vencimento dos produtos. Por isso, devemos verificar constantemente as datas de validade, manter os alimentos organizados e seguir o sistema PEPS, que significa primeiro que entra, primeiro que sai. Assim, os produtos mais antigos são utilizados primeiro, reduzindo perdas. Também é importante realizar a separação correta dos resíduos produzidos na cozinha. Os resíduos orgânicos, como os restos de alimentos, devem ser descartados nos recipientes adequados. Já materiais como papelão, plástico, vidro ou metal devem ser separados para reciclagem quando houver esse sistema disponível na instituição. Essa prática reduz o impacto ambiental e contribui para uma gestão mais sustentável dos resíduos gerados pela UAM. A realização desse treinamento traz diversos benefícios para a unidade de alimentação e nutrição. Quando os cozinheiros passam a utilizar a água de forma consciente, aproveitar melhor os alimentos e reduzir os desperdícios, o hospital consegue diminuir seus custos operacionais. Além disso, há benefícios ambientais importantes, como a redução da quantidade de resíduos gerados e o uso mais racional dos recursos naturais. Os pacientes também são beneficiados, pois a produção das refeições se torna mais eficiente e organizada. Outro ponto importante é que o treinamento promove a conscientização dos colaboradores, incentivando práticas sustentáveis que podem ser aplicadas tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Dessa forma, a sustentabilidade gera vantagens econômicas, ambientais e sociais para toda a instituição. E agora vamos falar do reaproveitamento de alimentos. A unidade de alimentação, como cozinhas hospitalares, diversas partes dos alimentos podem ser reaproveitadas de forma segura, contribuindo para a sustentabilidade, redução de desperdício e o enriquecimento nutricional das preparações. Diversas partes dos alimentos podem ser reaproveitadas, como as aparas e cascas de legumes, que quando são previamente higienizados, vão poder ser utilizados na preparação de caldo de legume, que pode ser usado para a preparação de arroz, de sopa, molho, legumes, carnes. Além dos talos de couve, brócolis, salsa e das cascas de outros vegetais que também podem ser incorporados em refogados, tortas, farofas, sopas e recheios, aumentando o teor de fibra e micronutrientes das preparações. Além do mais, as cascas das frutas também podem ser utilizadas no preparo de sucos, geleias, bolos, compotas e vitaminas, agregando também no sabor e no valor nutricional dessa preparação. Para um reaproveitamento seguro, os alimentos que serão utilizados não são aqueles que foram servidos ao paciente, mas sim as partes que não foram utilizadas na cocção, como as cascas, talos e aparas, que já foram previamente higienizadas. Não serão utilizados alimentos que retornaram das bandejas, preparações que ficaram expostas à contaminação e preparações que podem apresentar risco à saúde do paciente.
Dessa forma, a gente conclui que um bom planejamento dietético é a chave para reduzir significativamente o desperdício das unidades de alimentação e nutrição. Além disso, o reaproveitamento seguro dos alimentos é uma excelente estratégia para diminuir custos e preservar o meio ambiente, além de enriquecer o prato do nosso paciente. E vale ressaltar que nada disso é possível sem uma equipe bem treinada, então é muito importante os treinamentos voltados para essa área.